ainda na página 88, o item 8, vamos falar agora de um personagem que ele é importante para a história, né? Ele vai escrever a história eclesiástica, que é conhecida, a CPAD traduziu, apesar dele ser católico romano, então, de defender doutrinas que nós não defendemos, mas em termos de história, ele, vamos considerar assim, ele tem pouca oportunidade de pregar heresia, né? Então, Eusébio de Cesareia. Bom, Eusébio viveu entre 263 e 340. Ele se destaca na história como um dos grandes auxiliares de Constantino. Se você comprar o livro História Eclesiástica da CPAD, você vai encontrar o seguinte comentário no prefácio que eu coloquei aí no livro. Olha, não se sabe em que circunstâncias Eusébio atravessou essa tormenta. Assistiu pessoalmente a martírios em Tiro e na Tebaida, Egito. Ele próprio foi preso, mas não executado, tendo sido posteriormente acusado de apostasia, ou seja, acusado de ter adorado o demônio para não morrer, porque nessa perseguição de Diocleciano, a ordem era a morte, né? Durante a perseguição de Diocleciano, só sobreviviam os que apostatassem da fé, prestando culto ao demônio. O próprio livro de Eusébio de Cesareia nos diz, falando sobre Eusébio de Cesareia, sua formação teológica foi baseada nos estudos da obra de Orígenes. Lembre-se que Orígenes era um tremendo propagador de heresias. E a heresia dele dominou a igreja de Alexandria, a igreja de Roma. As grandes igrejas, elas eram dominadas pelo ensino de Orígenes, até porque o homem ele era muito inteligente, escreveu muitas obras. Então, o comentário prossegue. Durante os debates contra o arianismo, Eusébio foi um dos principais defensores de uma posição mediadora, que procurava manter unificada a indefinição dogmática dos primeiros pais da Igreja. Para a dogmática posterior, ele é suspeito de ser semi-ariano, o que pode ter sido a causa do rápido desaparecimento de muitos de seus escritos. Sua obra se constitui de livros históricos, apologéticos, de exegese bíblica e doutrinários. Escreveu também mais de 120 volumes, a maioria dos quais perdidos. Alguns são conhecidos apenas por traduções. Dos originais, restam nada mais do que fragmentos. Tratou de todos os temas e personalidades ligados à Igreja, citando extensamente e comentando cerca de 250 obras de muitos autores que, de outra maneira, estariam perdidos, sendo conhecidos apenas através de Eusébio. Muitos textos que nós estamos lendo aqui, de historiadores, nós sabemos porque Eusébio de Cesareia ele citou, porque as obras anteriores a esse período que nós estamos estudando, as obras que contradiziam a Igreja Católica, a maioria delas desapareceram. Veja, esse é o prefácio da obra de Eusébio, o que ele diz que a Igreja Católica teria dado sumiço, inclusive em obras de Eusébio, porque quem vai dar sumiço é a Igreja Católica, ela vai controlar a história. E fosse livros de cristãos verdadeiros, ou livros de filósofos como Aristóteles, que de alguma maneira desagradasse a Igreja, ela simplesmente proibia. A Era das Trevas, como os historiadores chamam, ela começa com a Igreja Católica. E alguns historiadores hoje não gostam da expressão Era das Trevas, porque eles dizem que algum tipo de conhecimento foi desenvolvido, então não era trevas. Então, mas eu concordo com a expressão Era das Trevas. Por quê? Porque o conhecimento que vai ser desenvolvido é um conhecimento herético.
todo conhecimento que discordar da Igreja Católica Romana, ele vai ser destruído. O que vai salvar os cristãos nesse período, os verdadeiros cristãos? Porque alguns cristãos vão fugir para o mundo árabe, e no mundo árabe, mesmo depois que Maomé, nós estamos aqui nos anos 300, Maomé vem nos anos 600. Mesmo nos anos 600 e depois, os árabes, eles não perseguiam os cristãos. Nem cristão, nem judeu. Tá bom? Eles não perseguiam. Então, os cristãos tinham maior liberdade no mundo árabe. E também na Igreja Católica de Constantinopla, porque nós veremos mais à frente que Constantino ele vai construir uma cidade que ele vai chamar de Nova Roma, que depois foi chamado de Constantinopla e hoje é chamada de Istambul. Ele viu que havia um ponto do Império Romano que era um ponto central, muito importante para o comércio, em especial o comércio do Mar Negro, que é o comércio que a Rússia e a Ucrânia estão lutando hoje. A Rússia ela quer dominar aquela região, porque a Ucrânia é um grande produtor de cereais, né? E porque ela vai dominar mais facilmente a região do Mar Negro. Então, Constantino, observando isso, ele vai construir a cidade de Nova Roma lá, mas a igreja que vai se desenvolver lá é uma igreja que ela não vai ser bem católica romana. Ela vai ser uma igreja 100% política. O imperador vai aceitar mesmo, o imperador manda e desmanda nela. E a igreja de Roma, ela vai desenvolver um histórico aos poucos, ela vai, na verdade, começar a mandar nos imperadores. Então, a igreja de Roma ela era só política. E aí, o que ela fazia? Tanto que ela vai abandonar a imagem de escultura, a igreja ortodoxa não tem imagem de escultura, né? Ela vai abandonar a imagem de escultura. E o que ela vai fazer? Ela não vai perseguir os escritos de filósofos e os escritos diferentes, tá bom? Ela, na verdade, vai propagar, e as histórias que nós veremos a partir de agora serão histórias escritas por historiadores de Constantinopla. Nós veremos essas histórias escritas cerca de 100 anos depois de Constantino. Porque a Igreja Católica ela vai chegar a um ponto que ela vai proibir o povo até de ler a Bíblia. A Igreja Católica Romana. Então é por isso que eu digo que o período que ela dominou foi realmente chamado, pode ser chamado de Era das Trevas. Tanto doutrinariamente, porque é só treva a doutrina dela, né? Ok? Tanto doutrinariamente, como em termos de cultura. Porque os escritos de Aristóteles e muitos outros serão perdidos. Quando nós formos estudar, se você for estudar sobre o renascentismo, como foi esse renascer cultural na Europa, foi por quê? Foi porque os árabes vencem Constantinopla, lá nos anos 1450, né? E os católicos ortodoxos que estavam naquela cidade, eles fogem quando os árabes estão perto de invadir a cidade. Eles fogem pelo mar. E o que eles fazem? Eles levam os seus pergaminhos, né? E quando eles chegam na Europa com aqueles pergaminhos raros, aí aqui, por exemplo, o mestre de Lutero, Eusébio de César, desculpe, fugiu o nome dele agora, Erasmo de Roterdã, quando o mestre de Lutero, Erasmo de Roterdã, começa a tomar conhecimento desses pergaminhos, ele é considerado o grande filósofo do Renascimento, do renascentismo. E por quê? E como ele conseguiu esses pergaminhos? Foram trazidos pelos católicos ortodoxos, porque senão ele continuava na era das trevas dos católicos romanos, que não queriam nem leitura da Bíblia. Eles mandavam matar quem traduzisse a Bíblia, né? O comentário prossegue. Eusébio defendeu a heresia que nega a volta de Jesus Cristo para reinar sobre Israel por 1000 anos. O historiador católico Daniel Rubens descreve essa crença que se propagou no catolicismo e no protestantismo. Ele diz:
Essa ideia associada a alguma lenda judaica que fixava em 1000 anos o reinado temporal do Messias e ligada também a uma interpretação tendenciosa do Apocalipse, veio a desembocar numa semi-heresia, o milenarismo, que afirmava que Jesus reinaria em pessoa sobre a terra durante 1000 anos. Esse católico está comentando exatamente sobre esse período, sobre a crença de Eusébio de Cesareia e de outros, e a doutrina que a Igreja Católica e a Igreja Protestante vão adotar, que é uma heresia grave. As pessoas toleram os protestantes, mas você acha uma heresia leve dizer que Jesus não volta para reinar aqui na Terra? Isso é uma heresia grave. Então, essa doutrina do milenarismo, nós defendemos essa doutrina. Jesus vai reinar na Terra por 1000 anos. E quem prega o contrário é herege. Bom, eu cito aqui também o historiador judeu, você encontra a obra dele lá na bibliografia, Joff, que ele comenta, Eusébio, bispo de Cesareia, afirmou que amava os hebreus antigos. Entretanto, odiavam os judeus da atualidade que renegavam Cristo. Ou seja, ele dizia que odiava os judeus por eles não aceitarem Jesus como Salvador. E Eusébio de Cesareia e a Igreja Católica, eles serão os responsáveis por até hoje os judeus rejeitarem Jesus, porque rejeitarem o cristianismo, porque os judeus pensam que cristianismo é o catolicismo. Então, quando eu entro em diálogo, às vezes na internet, de grupos de diálogos com judeus sobre judaísmo, eles falam, vocês cristãos nos matavam. Aí eu explico para ele, não, nós cristãos não, quem fazia isso eram os católicos. Eu pertenço às igrejas anabatistas, donatistas, novacianos, que os católicos matavam também. E aproveito para te dizer, eu não sou luterano, eu não sou protestante, porque os protestantes batizam criança. Lutero acreditava em purgatório, que você condena, e eu também condeno, porque eu sou cristão verdadeiro. E cristão verdadeiro, ele não persegue judeu, porque a Bíblia diz para nós orarmos por Israel. E como o primeiro-ministro de Israel, quando esteve no Brasil, ele disse, os evangélicos são os maiores amigos de Israel. Ele não sabe a extensão do que ele falou. Ele não sabe a extensão do que ele falou. Ele ainda não consegue distinguir evangélico de protestante. A Assembleia de Deus não sabe. É uma vergonha, né? A Assembleia de Deus está se dizendo protestante. Né? Uma coisa horrível. Então, o primeiro-ministro de Israel fez esse comentário porque ele não sabe distinguir, mas como ele convive com pessoas como nós conhecemos a profecia sobre esse povo e nós sabemos que Jesus vai reinar sobre eles, que eles vão se converter. Agora, Eusébio de Cesareia, esses católicos, esses protestantes, eles dizem que Israel não faz mais parte do plano de Deus. Augusto Nicodemos tem vídeo aí dele no YouTube dizendo, olha, esse negócio de dizer que Israel é o relógio de Deus, esquece isso. Ele está errado. E a história está a nosso favor e contra eles. Por quê? Há 200 anos atrás, quando os anabatistas começaram a ter liberdade para escrever, eles começaram a defender essa doutrina. Começam a aparecer os escritos dos anabatistas defendendo essa doutrina. Há 200 anos atrás, os anabatistas, como nós, diziam, olha, Israel vai voltar para a terra de Canaã. Os católicos e protestantes riam. Isso lá em 1800. Quando foi em 1948, Israel voltou para a terra de Canaã. O meu mestre no IBP, missionário Lourenço Ouço, ele viveu esse período. Ele era um missionário no Brasil. Ele chegou no Brasil em 1938, no ano que começou a Segunda Guerra Mundial, né? Bom, então, ele estava no Brasil. Ele viu a Segunda Guerra Mundial aqui no Brasil. Ele viu o Estado de Israel ser recriado e receber autonomia em 1948. Então, isso era um sinal profético muito anunciado por ele. Porque ele viu isso se cumprir.
ele via isso sendo pregado antes dele vir para o Brasil, ele viu essa doutrina sendo pregada, de que Israel voltaria para a terra de Canaã. Depois ele viu Israel se desenvolver, ele já morreu na década de 90 já, mas hoje nós vemos, irmãos, que essa doutrina, a história comprova ela, porque Israel voltou para a terra de Canaã. Hoje Israel é o país número 1 do mundo em inovação tecnológica. Ele ultrapassou os Estados Unidos em 2013. E é claro que quem dominar a tecnologia vai dominar o mundo em algum momento. Israel hoje, ele é o país líder em inovação tecnológica. Isso é contado pela quantidade de startups, que são as empresas ligadas à inovação tecnológica. Durante a pandemia, Israel ajudou muito o mundo árabe, inclusive favorecendo a assinatura desses que chamaram Pacto de Abraão entre árabes e israelenses. A Arábia Saudita, diversos países assinaram um acordo de paz com Israel. Ok? Então, essa doutrina do milenarismo, ela é verdadeira, a história está a nosso favor, a nossa evidência. Então, nós não temos que olhar para a pregação de protestante, não, irmãos. Junto com Augusto Nicodemos, tem outros aí também, que eles falam que o diabo está preso. Foi preso quando? Foi preso nos dias de Eusébio de Cesaré. Já se passaram 1700 anos. Que milênio é esse? Então, a história comprova que eles estão errados. O assembleiano que está indo atrás dessas doutrinas, está se cumprindo nele a palavra do apóstolo Paulo, né, que haveria apostasia. As pessoas, os cristãos, estariam apostatando da fé. Por quê? Católico e protestante têm uma doutrina da salvação diferente da nossa. Tanto um quanto o outro é fundamentado na predestinação da Babilônia, do maniqueísmo, que eu mostrei para vocês que é satanismo, a doutrina que defende Satanás e acusa a Deus. Então, vamos ficar na nossa fé, na nossa doutrina.